E eu jamais imaginei que seria possível. E eu pude perceber assim muito claramente que conforme eu comecei a olhar mais para dentro, olhar para minhas condutas, olhar para a forma como eu era mesquinho, ou me faltava generosidade, ou me faltava congruência, me faltava paciência, conforme eu começava a mudar um pouquinho isso, sabe? Querer ser um pouquinho mais virtuoso, oportunidades apareciam, melhores coisas aconteciam, melhores relações, melhores pessoas, pessoas que me faziam convites que eu não esperava. E eu falei assim, cara, tem alguma matemática acontecendo aqui, não é possível. Toda vez que eu tô, sabe, cuidando de mim, cuidando da minha cabeça, começa a vida a ficar melhor, que parada é essa, sabe? Então eu falei assim, então tá, então vamos pesquisar aí quem é que tá falando sobre isso. Aí tu vai olhar e tem todas as culturas desse mundo aqui, tem princípios básicos, éticos e morais que servem para então você reger uma vida em paz, uma vida feliz, sabe? Não é uma receita para sorte, é receita para felicidade. Só que quando a gente tá feliz, a gente tá com sorte. A gente só consegue perceber mais que a gente, quão abençoado, quão sortudo a gente é, sabe? Então... Verdade. Essa é relativamente simples, né, cara? E aí eu não conseguia falar sobre isso porque eu tinha muita vergonha de falar sobre esses assuntos. Você passava por um negócio assim de uma síndrome de impostor também? Total, assim. E sinceramente, assim, eventualmente ainda me toca em algum lugar e aí eu tenho que fazer meus trabalhinhos internos também para tirar essas camadas, esses medos, essas inseguranças, sabe? É uma coisa constante, assim, né? Acho que a gente nunca sabe o suficiente, né? Sempre precisa saber mais. E eu venho percebendo, cara, que quanto mais a gente quer saber, quanto mais a gente sabe, quanto mais perguntas a gente faz, quanto mais livros a gente lê, a gente fica armado, né? A gente tem aqui todas as armas do conhecimento, aqui todas as respostas. E isso até às vezes dificulta a gente a estar vulnerável e se conectando com uma pessoa, só se conectando com uma pessoa, sabe? Ser humano com outra pessoa, no lugar de ter respostas para outra pessoa, sabe? Então é uma coisa assim que eu vejo que quanto mais eu me iniciei do saber, muitas vezes eu me isolei de pessoas, assim. Eu ficava muito arrogante ou até nem arrogante, mas até agressivo, no lugar de querer sustentar o que sabe? Sim. Quando você parte para essa linha do autoconhecimento, você aprende muita coisa e você quer passar isso para as pessoas, né? Então a pessoa te vem com algum problema, você quer, não, faça isso e resolva. E não só nesse lugar, assim, de dar resposta da solução, mas até de você querer objetificar o que a pessoa está passando, o que ela está fazendo. Por exemplo, alguém ajuda com você de uma dada maneira e você já queria analisar ela, os comportamentos dela e tudo do passado dela, e tu fala assim, então você é assim por causa disso. Sacou? Você já fazer diagnóstico sobre um ser humano. E de maneira muito inconsciente, sabe? Tipo, tudo muito inconsciente. Só porque você está tendo acesso a informações. Tu fala assim, então tá. Então Jung fala sobre arquétipos, eu consigo perceber que você tem um determinado tipo de comportamento, isso aqui se relaciona com esse arquétipo. Ou então você tem você cresceu com pai ou sem pai e tal, você tem uma relação com o masculino que é assim, que é assado. Não, Freud fala sobre isso e tal. Então você está o tempo inteiro lendo o mundo através desses filtros da sabedoria, das coisas que você estuda. E será que isso o tempo todo contribui para a gente simplesmente se conectar com outra pessoa, estar presente com outra pessoa, ter empatia com outra pessoa, sabe? Eu percebo que talvez as pessoas mais ignorantes, né, ignorantes no sentido de ter tido acesso a menos conhecimento, mais humanas elas são, mais gostoso estar com elas, mais divertido, sabe? Então é uma coisa que eu tenho posto bastante em xeque, assim, que eu acho que para mim, assim, um caminho de autoconhecimento que eu venho tentando construir cada vez mais na minha vida, especialmente nesse último ano, é da vulnerabilidade, sabe? De me desarmar do saber. Eu quero saber, eu quero estudar, é óbvio, mas eu quero poder estar diante de outra pessoa e falar assim, vamos descobrir junto, tá ligado? Vamos questionar, vamos pensar juntos, sabe? Sobre esse assunto. Eu acho que isso tem funcionado bastante para mim, para eu criar relações mais sólidas com as pessoas. E isso me ajuda a me conhecer melhor. Com relações mais sólidas, mais apoio, mais amparo eu tenho para me conhecer melhor. E fora isso, cara, então eu tinha muita vergonha de falar sobre isso tudo na internet. E o que aconteceu foi que em 2017, eu fui embora em 2014 para fazer essa viagem pelo mundo. E em 2017 eu voltei para celebrar meus 30 anos aqui com a família e tudo mais. E eu conheci um cara antigo, cara, que estava no YouTube na época, que era o Chico Rezende. Ele tinha um canal de humor, ele tinha até um programa na Globo Esporte, né, de sketch dele e tal, era bem divertido. Era tipo Casimiro da época, vamos botar assim.
E ele me convidou para fazer um quadro com ele, que era de responder perguntas e respostas. E ele já tinha visto alguns vídeos meus ali relacionados ao autoconhecimento que eu tinha feito, né? Falando algumas... Eu já estava falando que viajar não fazia mais... Eu falava assim, viajar não faz mais sentido. E, pô, o pessoal querendo ser nômade. E aí tu chegar aí, eu vivendo 3 anos como nômade, e falar assim, cara, viajar não é a resposta para os seus problemas. É que nem um bilionário falar assim, dinheiro não é a solução dos seus problemas, tá ligado? Verdade. Só que é isso, eu precisei viver tudo isso para poder falar isso, sabe? Mas não adianta falar isso para quem tá querendo ter essa experiência de vida. E vale muito a pena, tá, galera? Quem quiser viaja, que é muito bom. Não, vai, irmão. Cair no mundo é muito bom, traz muita experiência, traz muito crescimento, mas a gente em algum momento, em algum momento pude perceber que era um desejo de buscar mais, e buscar mais, e buscar mais, e essa sede não sacia. Então, se fora não tá mais saciando, sabe? Tipo assim, conhecer mais um país. Então, uma hora eu falei assim, dane-se, mano, não tô mais afim de conhecer outro. Não quero chegar na Nova Zelândia, eu tenho que ver a montanha tal, fazer snowboard. Fiz, mas eu não tenho que... Não quero mais nada, sacou? Tipo assim, já sanei. Hoje em dia, pra eu te falar assim, tem vontade de viajar? Tem, pronto, botão. Tem vontade de viajar, botão. Por quê? Pô, porque é um país que eu acho maneiro, tem uma cultura massa, quero conhecer e tal, mas se eu não for também, de boa, sabe? Então esse desejo insaciável, assim, por mais, ele foi sanando e eu fui vendo que minhas angústias não sanavam. Então talvez elas não estavam na busca de, sabe, ter mais experiências, mas também estavam em alguma coisa interna que eu não estava abrindo tanto espaço para olhar. E aí eu fui chegando nessa conclusão, cara, viajar não traz felicidade. Falava vídeos assim sobre isso e tudo mais. E ele me convidou para fazer um quadro com ele, que era um podcast da época, né? Que era os vídeos de respondendo pergunta, coisa desse podcast da época. Exato, isso era 2017. E aí a gente fez, né, um vídeo, ele pegou várias perguntas dos inscritos dele, né? A gente fez um vídeo sobre espiritualidade, ele fez várias perguntas e tudo mais, e foi ele trocando com o que eu sabia, acreditava, tinha de conhecimento na época. Quando terminou o papo, a gente sentou assim no sofá, ele pediu uma pizza lá e tal, e eu tava assim, tinha acabado de voltar na minha viagem de 3 anos, eu tava, como eu falo assim, eu tava mongezinho, sabe? Tipo assim, hoje eu não tô mais não, mas eu tava naquela época, eu tava 2 anos vegetariano, 1 ano sem beber, pô, sem consumir nada de nenhum tipo de substância, nem nada, tipo, bem retinho assim, meditando todo santo dia e tal. Você tava se sentindo como? Sereno. Bem mais sereno do que eu sou hoje, assim. Hoje eu sou mais... Mas também tinha um grau de soberba também. Então era uma coisa que me atravessava bastante, assim, de eu achar que eu tava mais íntegro. Total. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Cadu, pô, quero aproveitar aqui, cara, de fazer umas perguntas que são pessoais, assim, né? Eu falei, faz aí. Ele, cara, o que você acha que acontece você acha que acontece depois que a gente morre? Eu, eita. Eu falei, eu acho que acontece isso. Eu vou começar a falar. Ele, cara, mas por que a gente nasceu então? Aí eu comecei a explicar as coisas que eu já tinha estudado, então que eu acredito também, né? E do nada ele falou assim, eu nessa época eu tinha 60 mil pessoas acompanhando no YouTube, esse canal de mochilão, que eu demorei 3 anos para conquistar esses 60 mil. E ele tinha 300, né? Então, óbvio, assim, admiração pelo cara também e tal, pela trajetória dele. E aí ele fala assim, cara, tu precisa falar disso na internet. Aí eu falei, não, você tá maluco, cara. Tem uma galera já falando dessas paradas já, pô. Tem um pessoal lá, tipo, a Monja Coen, tem um pessoal mais zen, né? Mais sereno, assim, mais... Aí ele, não, cara, tu tem que falar dessa parada na internet. Eu falei, tu sabe doido, cara. Tipo, tem muita gente que estudou muito mais do que eu, tô falando disso aí e tal. Aí ele, não, cara, eu quero que você fale. Eu falei, por quê? Aí ele, pô, porque tu tá falando, eu tô entendendo. E é a primeira vez que eu tô entendendo. Tipo assim, eu já tentei ver em vários lugares, já chegou em mim de diversas formas e eu nunca me abri pra entender, mas parece que tu tá falando a minha língua. Aí eu falei, oita, pô, não sei, né? Tá bom, vou fazer um teste. Aí eu cheguei em casa, joguei pro universo, joguei pros oráculos, assim, né? Falei assim, vou tirar um tarô aqui, vou jogar aqui. O tarô é o seguinte, né? Esse aqui é um símbolo que eu carrego no peito, é a Shrivatsa. Que é isso? É o nó do infinito, né? Um símbolo que representa, dentre várias coisas, a sabedoria búdica, né? Um símbolo do budismo tibetano fala também sobre a interconectividade do todo. O conceito de que tudo está interligado, tudo é uma grande malha. E aí eu falei assim, bom, se tudo é uma coisa só, se tudo está interconectado, tudo é uma grande malha, se eu estou aqui tirando um baralho que tem 81 cartas e sai essa carta aqui nesse momento, é porque estava na hora de eu ver essa mensagem aqui. Esse é o meu princípio, uma coisa bem básica. Tá na hora de eu ver esse negócio aqui. E aí saquei uma carta ali e saiu uma carta falando justamente sobre minha dúvida. Que era... Engraçado que a carta... Eu falei assim, e aí, faço um vídeo ou não faço? Aí saiu a carta da abundância, no tarô do Osho.
Aí eu falei, pô, carta da abundância já é um bom sinal, né? Eu falei, aí tava assim, ele falando que todos nós devíamos nos tornar Zorba o Buda. Zorba é um filme grego de 1960 e pouco, que fala sobre um bom vivant, que é um sujeito que é um cara que ajuda num pescador ali na Grécia e tal. Só que é um cara que toma um bom vinho, é que beija as mulheres, é que curte a vida, vive a vida. E tem aquela sabedoria da boemia, sabe? Você vai lá no Rio de Janeiro, cara, olha, tá aqui, vai sentar ali com o coroa ali que tá tocando a bossa nova no final da tarde. Senta pra trocar ideia com ele, ver se ele, quanta sabedoria que ele não tem. E ele não leu um sutra de Buda, entendeu? Então ele tinha essa sabedoria, a sabedoria da vida vivida. Enquanto que Buda também tem a sabedoria da vida vivida, mas tem a busca ativa pela sabedoria, o mergulho interno, as práticas que então revelam a essência do ser. E ele falou assim, a gente precisa se tornar a união desses dois polos. E isso é um caminho de vida que permite que a gente possa viver a vida e ter a dádiva que é, cara, habitar um corpo, sentir a vida, sentir sabores, prazeres, ver cores, sabe? Interpretar o mundo à nossa volta, que é uma experiência incrível, surreal, que a gente tem a oportunidade de ter, e que não tá, as chances não estão ao nosso favor pra gente, né? Tá aqui agora nesse momento falando com o microfone, 2 macacos pelados falando no microfone, né? E ao mesmo tempo ter essa sabedoria de buscar conhecimento no silêncio, dentro da gente, sabe? Porque é de onde tudo veio do vazio. E aí, quando eu li essa carta, eu falei assim, pô, isso aqui faz sentido, me conecto com esse personagem aqui, interessante. Tá bom, vou fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu falei assim, não, tá bom, vou ser estratégico também, né? Faço canal no YouTube há 3 anos, também não sou idiota. Eu falei assim, vou ser estratégico. Eu falei assim, quais são os vídeos que a galera mais pesquisa? Eu fui vendo nos canais de espiritualidade, assim, qual que a galera mais pesquisa? Lei da atração, como manifestar dinheiro, essas coisas assim. Eu falei, tá bom, vou fazer um vídeo sobre essa parada, só que eu vou desmembrar o negócio num nível de profundidade que a galera vai ficar até tonta. Que aí não é pra falar sobre dinheiro, tá ligado? É pra falar sobre ação e reação. Assim, quanto de congruência tem na sua vida? Quanto de boas virtudes tem na sua vida? O resto é só consequência, tá ligado? Você ter consciência que os seus atos estão o tempo inteiro manifestando o mundo à sua volta, 100% do tempo, isso é união. Isso é você se tornar parte do todo. Isso é yoga. Você entender que o mundo é um resultado de quem você é. Então, as boas relações, as boas oportunidades, é o resultado de como você está cuidando do seu mundo interno. E aí eu peguei e fiz um vídeo, abri a câmera no dia seguinte, fiz um vídeo, lei da atração, aí comecei a falar assim, primeiro, você precisa entender sobre polaridade, negativo, positivo, entender quando você está num lugar mais vicioso da mente, que você está se levando para um lugar de autodestruição, pensando que você precisa se proteger, que todo mundo é maléfico contra você e tudo mais, não. Ou então não, que você está trazendo uma visão próspera, uma visão virtuosa sobre a vida, né? Que você pode confiar nas pessoas, que você deve se abrir e ser generoso com as pessoas e tal, tipo, uma visão caridosa com a vida. Fui discorrendo sobre esses assuntos, acabou que eu fiz um vídeo no improviso, sem texto, sem nada, de quase 20 e poucos minutos. Botei o vídeo no ar. Até hoje, esse é o vídeo mais assistido do meu canal. Esse vídeo foi ao ar ali por volta de julho de 2017. Eu demorei 3 anos para o canal chegar a 60 mil pessoas. E só com esse vídeo, em um mês, ele saltou para 140 mil. Então ele mais que duplicou o canal de tamanho e chegou muita gente fazendo muito mais novas perguntas, que eu falei assim, ora bolas, então dá pra falar sobre isso de maneira mais simples, sabe? E o meu desejo, assim, cara, tipo, eu gosto de estudar diversas tradições, eu gosto de buscar conhecimento aqui e acolá, eu já fiz uma pancada de terapias distintas, já fui passar a temporada na Amazônia, já fui para retiro budista, já fui fazer uma pancada de coisa e continuo buscando essas ferramentas também e montando o meu cinto de utilidade. Tipo assim, quais são as ferramentas que eu mais vejo assim, cara, isso aqui tem um impacto profundo sobre a minha mente, tem um impacto profundo sobre a minha consciência, sobre a forma íntegra que eu ajo nessa vida, e eu desejo compartilhar isso. Então hoje eu utilizo muito da meditação e das técnicas de respiração ativa, que eu me formei como terapeuta de breathwork, né? Breathwork está dentro do guarda-chuva de técnicas ativas de respiração que levam a nossa mente para um estado ampliado de consciência. O que é isso? É você conseguir navegar em emoções, né? Em sentires, em memórias e ideias sobre o seu passado, sobre quem você pensa que é, com um pouquinho mais de perspectiva, conseguindo ver de longe, sabe? Que a gente não... quando eu falo assim, talvez o público que não tenha familiaridade com esses conceitos, né, tem um pouco de dificuldade de entender isso. Mas imagina que a gente tem uma história por trás de todas as nossas atitudes. Então a gente passou por uma pancada de condicionamento da nossa sociedade,
condicionamento dos nossos pais, condicionamento dos nossos professores, dos políticos, dos publicitários. Um monte de ideias são implantadas na nossa cabeça sobre quem a gente deve ser. A maioria das pessoas vai lá, vai terminar o colégio, vai fazer faculdade que os pais mandaram fazer, aí vai procurar um emprego porque ganha mais e tudo mais, e nunca é estimulado a ter ideias, nunca é estimulado a inovar e criar seus próprios projetos, seguir a sua vontade. Nunca. Tipo, a sociedade não é. A sociedade é feita para transformar o ser humano em máquina. A sociedade que a gente vive hoje. Então, a gente é adaptado dessa maneira. Então, quando a gente começa a olhar assim, que até meus comportamentos e a forma como eu lido com meus pais, a forma como eu lido com minhas companheiras, meus companheiros, também são condicionadas também e que me geram, às vezes, sofrimento, me geram conflitos, me geram infelicidade, de fato, é preciso fazer um exercício para olhar para isso. A gente toma muita atitude, age de muitas formas inconscientemente, né? A gente só tá agindo. Tem um pesquisador, né, o Gerald Zaltman, que ele fala que 95% das nossas ações são tomadas pela nossa mente inconsciente. Ou seja, nesse momento, cara, tem 1 milhão de coisas acontecendo aqui. 1 milhão de coisas acontecendo aqui. Se eu falar pra você assim, descreve a cena agora. Você vai falar assim, eu tô vendo um cara cabeludo na minha frente, com uns anel no dedo, com um microfone preto e tudo mais. Mas tem mais coisas acontecendo do que você é capaz de perceber. Tem a temperatura do ar que está acontecendo, tem o fluxo de ar passando e saindo da sua narina 100% do tempo, tem a mudança da luz no meu rosto e tal. Tem 1 milhão de detalhes acontecendo. Isso tudo está sendo captado e transformado em informação para você decodificar o que é a realidade. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo para você ver uma coisa que é material, também está acontecendo para você, então, se conectar com os meus sentimentos, se conectar com quanto você pensa que o que eu estou falando é sincero, é verdadeiro, ou vem de um lugar de coração aberto, de um lugar de ser vista, é coisa do gênero, sabe? Então, o tempo inteiro a gente está fazendo essas análises do mundo à nossa volta com base nos nossos condicionamentos. 100% do tempo. E pouquíssimo disso vem à tona para a nossa consciência, para a gente se perceber fazendo, que é o que a meditação ajuda a tomar consciência. A meditação é uma musculação para o cérebro, é uma musculação para a atenção. Uma musculação para a atenção. Então você está lá o tempo todo, ó, recupere a atenção, recupere a atenção, recupere a atenção. Ah, minha mente começou a voar, recupere a atenção. Tem muitas formas de fazer isso. Pode ser trazendo atenção para a respiração, pode ser trazendo atenção para as sensações no corpo. Um som, tudo aquilo que está aqui no presente. Então você está o tempo todo voltando para o presente, porque a atenção só acontece no presente, não acontece em nenhum outro lugar. Até quando a gente está pensando no futuro, a gente está aqui no presente projetando no futuro. Mas é a nossa atenção que está indo embora. Né? Então, como eu consigo malhar a minha atenção? Sabe? E como eu posso usar isso aqui no meu dia a dia para eu perceber que aquilo que você está falando, sentindo ou agindo me causa sensações esquisitas, às vezes. Sensações, aperto na barriga, me causa um aperto no peito, me causa um pequeno desconforto físico e que eu não percebo. Só começo a contrair. Daqui a pouco eu estou aqui tipo, agindo com raiva, agindo com intensidade, agindo com ímpetos para cima de você e eu nem vi isso começar. Entendeu? E isso é o que acontece boa parte do tempo nas nossas relações que são conflituosas.